Ora viva, sejam todos bem-vindos. Esta é mais uma apresentação, mais uma atualização profética e daremos continuidade, acompanhando os mais recentes eventos. Eu espero que vocês acompanhem até o final, pois este vai ser um vídeo muito importante. Teremos aqui um convidado que vai nos apresentar e vai nos esclarecer algumas coisas muito importantes sobre o que está acontecendo agora diante de nós. Nós vamos orar, em seguida vamos iniciar a nossa apresentação, ou os tópicos para esta noite. Senhor, queremos agradecer por mais uma chance de aqui estarmos, Pai, para acompanhar estes eventos. Pedimos que o Senhor esteja conosco até o fim. Guarda-nos na sua paz e no seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Ontem nós vimos que o governo do Reino Unido decretou que todas as pessoas no Reino Unido devem ter a identidade digital para que possam assim exercer alguma atividade. Isto está gerando protestos em massa, mas o governo, respondendo aos protestos, disse que não vai voltar atrás na sua decisão. Vamos ver bem rápido e em seguida a gente avança para os tópicos mais recentes. O spray surgiu após uma semana difícil para o primeiro-ministro do Reino Unido, Karma, que anunciou os seus planos para um ID digital obrigatório para todos os britânicos. E é por isso que hoje anuncio que este governo tornará obrigatório um novo ID digital, gratuito para o direito ao trabalho, até ao fim deste Parlamento. Deixe-me explicar. Não será possível trabalhar no Reino Unido se não tiver um ID digital. É tão simples quanto isto. Certo, muito simples mesmo quanto isto. Agora, é uma viagem que este primeiro-ministro fez à Índia. Isto aconteceu ontem. Ele se reuniu com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e abordou um pouquinho sobre essa questão das identidades digitais, buscando assim inspiração da Índia como sendo uma das pioneiras nesta questão das identidades digitais. Ora, vejam aqui. Isto é de 9 de outubro de 2025. Starmer olha para a Índia como exemplo no plano do Reino Unido para a identificação digital. Eu achei muito interessante este exemplo que o primeiro-ministro do Reino Unido busca, a Índia. Eu tenho algumas informações interessantes sobre o que a Índia faz. Vejam aqui. Starmer se encontrou com um dos principais arquitetos do programa de identificação digital da Índia, enquanto o primeiro-ministro britânico buscava orientação sobre a implementação de um sistema semelhante no Reino Unido. Em outras palavras, eles não deixam de lado o seu plano. Estão dizendo agora aos britânicos que a Índia é o exemplo perfeito de que as identidades digitais realmente funcionam e são boas, são benéficas. Mas agora, eu tenho alguns dados aqui que provam que a Aadhaar, que é o sistema de identificação digital da Índia, não é tão bonito assim como nós pensamos. Vejam aqui. Em termos de identidades biométricas, a Índia é um laboratório para o resto do mundo. É dito, para criar um perfil Aadhaar, que é o sistema biométrico da Índia, os residentes fornecem dados biométricos, especificamente escaneamento da íris, impressões digitais e fotografias. Apesar de tornar os serviços governamentais mais eficientes, o sistema ambicioso e experimental também é vulnerável a falhas, criando grandes problemas para aqueles a quem visa atender. A pergunta que fica é: com que base o ilustre primeiro-ministro do Reino Unido afirma que a Índia é o modelo para esta questão biométrica, para esta questão das identidades digitais, se o próprio sistema indiano verifica falhas graves que comprometem assim os usuários? É dito, quando o Aadhaar funcionava, realmente ajudava as pessoas. Quando não funcionava, realmente as prejudicava. Falou aí a diretora executiva do Fórum Mundial de Privacidade. Agora, só para abrir um pouquinho mais a vossa visão sobre esse Aadhaar da Índia. Vejam só. O Aadhaar começou como voluntário, mas em maio de 2017, o Procurador-Geral
defendeu a obrigatoriedade do cartão de identidade digital. E ainda mais, o Procurador-Geral da Índia disse que, quando o Estado fornece alguma facilidade, ele tem o direito de ter a sua identidade. Agora, igualar facilidade à identidade é argumentar que os cidadãos devem abrir mão de seus direitos naturais por razões puramente utilitárias determinadas pelo governo. Ainda mais, este Procurador-Geral da Índia falou que não se pode ter o direito absoluto sobre o próprio corpo. Em que contexto ele falou isto? No contexto das identidades digitais. Não se pode ter direito absoluto sobre o próprio corpo. Isto não para por aqui. Um relatório do Centro para a Internet e Sociedade afirma que 100 milhões de números Aadhaar bancários foram vazados online por 4 esquemas governamentais. Não só. O governo indiano admite ter suspendido 34 mil prestadores de serviços por ajudarem a criar números de identidade falsos. Em 2016, foi aprovada uma lei que concede às agências governamentais acesso legal ao Aadhaar. Em outras palavras, o governo tem autoridade para acessar os dados em caso de necessidade. Isto é muito bonito. Isto é muito bonito. E o exemplo que o primeiro-ministro do Reino Unido foi buscar. Certo? Irmãos, nós vamos agora acompanhar um vídeo que vai nos esclarecer o que vai acontecer no nosso mundo em breve. O que está sendo preparado. Não é para assustar, não é para alarmar, não é para sensacionalismo nenhum. É apenas para informar. E você pode acreditar nisto, mas também pode não acreditar. Não há nenhum problema quanto a isto. Apenas assista. Vejam só. Há algumas noites, estava a fazer algumas leituras até à tarde sobre o sistema financeiro e os riscos que ele poderia enfrentar. E deparei-me com algo que nunca tinha ouvido falar antes. Um livro. Chama-se A Grande Tomada. A princípio, pensei que fosse apenas mais uma visão alarmista sobre a economia, do tipo cenários apocalípticos, conspirações, o habitual. Mas havia algo nele que parecia diferente. Isto não era um desabafo na internet, nem um post de blog descontrolado. O autor David Webb não é uma pessoa qualquer na internet. Ele é alguém que passou décadas no coração de Wall Street, gerindo milhares de milhões, trabalhando com fundos de cobertura, bancos de investimento e até antigos secretários do Tesouro. Portanto, ele esteve perto de tudo. E o que ele está a dizer é arrepiante. Ele afirma que houve uma mudança silenciosa e calculada no nosso sistema financeiro nas últimas décadas. Uma estrutura legal criada que, se acionada, poderia permitir a apreensão de todos os ativos financeiros. Eu estou a falar das suas ações, dos seus depósitos bancários, das suas contas de aposentação. A parte mais louca, segundo o Webb, não seria roubo, seria completamente legal. Agora, isso parece loucura, eu sei, mas quanto mais eu investigava, mais sentido começava a fazer. Desde a forma como os nossos ativos são detidos, até o papel das câmaras de compensação, passando pela linguagem no Código Comercial Uniforme, tudo se encaixa. Isso fez-me pensar, como seria a realidade se esta chamada grande tomada realmente acontecesse? Não em teoria, nem num cenário vago de fim dos tempos, mas no nosso mundo real, aqui e agora. Então comecei a esboçar isso. Como poderia desenrolar-se? Como poderia ser desencadeado? E o que a pessoa comum poderia experimentar? O que você está prestes a ouvir é uma história ficcional. Mas cada elemento nela, a infraestrutura, as leis, as brechas legais, baseia-se em coisas reais que existem neste momento. É um cenário hipotético, mas talvez não tão absurdo quanto parece. Então, prepare-se. Eis como a grande tomada poderia realmente acontecer. Imagine isto. É uma terça-feira, apenas mais um dia em Wall Street, mas em algum lugar no fundo, no interior de um back-office, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar,
alguém repara em algo estranho. Este tipo, Bob, trabalha em TI, numa grande câmara de compensação, uma daquelas entidades que situam entre o seu corretor e o mercado real. O lugar que lida com bilhões de dólares em transações, mas que nunca aparece nas manchetes. Estão a fazer uma manutenção de rotina no sistema quando Bob repara numa linha de código inativa, enterrada profundamente nos protocolos de liquidação. Está inquietada como algo do tipo sobrescrição de continuidade de emergência. Para ele, isso soa estranho, então decide investigar um pouco mais. Acontece que esta linha de código está ligada a uma série de protocolos que foram adicionados após 2008, atualizados durante a Covid e discretamente integrados em todos os seus sistemas. A linguagem é fria, clínica, fala de obrigações securitizadas, interrupções sistêmicas e realocação de direitos. E o que isso significa? Significa que, se o sistema financeiro atingir um determinado limiar de estresse, do tipo que pode desencadear uma crise de liquidez, a sua corretora não fica simplesmente congelada. Os seus ativos podem ser legalmente retribuídos. Pense nisso por um segundo. Ensinaram-nos a acreditar que quando compramos ações ou temos dinheiro no banco, esse dinheiro é nosso. Mas a verdade é que, na realidade, nós não somos os verdadeiros proprietários. A maioria dos ativos financeiros atualmente, ações, ETFs, até saldos em dinheiro, não está em nosso nome. Eles estão em algo chamado nome de street, sob o controle de câmaras de compensação e custodiantes. Você não possui uma escritura das suas ações da Apple ou do seu fundo de índice. O que você realmente possui é um direito sobre os valores mobiliários, uma espécie de promessa de pagamento que diz que você tem direito ao valor, mas não ao ativo propriamente dito. Em caso de emergência, os direitos podem ser reestruturados, as garantias podem ser reassociadas e as letras miúdas da papelada, as mesmas que você concordou, permitem-no. Aqui está a parte louca. Tudo que David Webb escreve na Grande Tomada, tudo depende desta distinção legal. E neste cenário imaginado, o gatilho já foi acionado. O sistema está agora num caminho que muito poucas pessoas compreendem e quase ninguém está preparado para isso. É aqui que tudo começa, silenciosamente, em segundo plano. Sem manchetes, sem sirenes, apenas uma linha de código dormente a acordar. Agora, imagine que passam algumas semanas. Nada parece fora do normal. As ações estão um pouco voláteis, mas é assim durante todo o ano. O Fed continua a dar conferências de imprensa. Os números de desemprego parecem aceitáveis, talvez um pouco fora do esperado, mas nada de grave. Mas por baixo da superfície, algo está a preparar-se. O mercado de repos começa a bloquear-se. Os spreads de crédito alargam, ou seja, a diferença entre empréstimos seguros e arriscados. E isso está a piorar a cada dia. Alguns grandes fundos começam a vender ativos discretamente. Nada público, sem pânico, mas os dados de volume contam uma história diferente. O dinheiro esperto está a correr para a saída. A mídia não diz muito, apenas alguns títulos vagos. Pequena turbulência, alguns estresses nos mercados de crédito. Mas o verdadeiro sinal surge quando uma instituição importante, um banco multinacional, de repente suspende levantamentos do seu fundo do mercado monetário de alto rendimento. A razão? Por excesso de precaução. E é aí que os profissionais começam a sussurrar. Será que é isto? Veja, o sistema financeiro não se baseia no dinheiro, ele baseia-se na confiança. E uma vez que a confiança começa a fissurar, as coisas descem rapidamente.
Alguns outros títulos de notícias aparecem. Um grande fundo de pensões faz um reequilíbrio defensivo. Um unicórnio tecnológico despede silenciosamente metade do seu pessoal. Um banco central estrangeiro aumenta as taxas numa jogada surpresa e o dólar dispara durante a noite. Essa subida não é um sinal de força, é uma corrida por liquidez. De repente, fala-se em ação global coordenada. O Fed, o BCE, o Banco do Japão, todos realizam reuniões de emergência, primeiro em silêncio, depois públicas. Mas desta vez, em vez de injetar liquidez, disparam um plano que esteve silenciosamente em segundo plano durante anos. Aquele que ninguém entendia, aquele que não visava salvar o sistema, mas redefini-lo. Protocolo de continuidade de ativos de emergência ativado. Este é o momento em que começam as grandes tomadas. Começa devagar, silenciosamente. Algumas pessoas acordam e veem tempos de espera mais longos do que o habitual nas suas aplicações bancárias. Outras notam um saldo em falta na sua conta de corretagem. Apenas uma linha em branco onde deveriam estar os números. Então aparece um aviso. Manutenção temporária. Por favor, volte mais tarde. A maioria das pessoas não entra em pânico, pelo menos não de imediato. A linguagem é subtil, frases como estamos a melhorar a segurança, restrições temporárias devido ao elevado volume de transações, mas à medida que as horas passam, as mensagens mudam. Os bancos começam a limitar levantamentos. Depois pausam transferências bancárias. Depois os cartões de crédito deixam de funcionar para certas compras de alto risco. A sua plataforma de investimentos? Bloqueada. A sua conta de corretagem? Congelada. A sua conta de aposentadoria? Diz algo como em revisão de resolução por um custodiante institucional. As palavras soam oficiais, mas todas significam uma coisa. Não consegue aceder ao seu dinheiro. E agora está em toda parte. Os meios de comunicação estão a chamar-lhe um evento de estabilização temporária. O presidente do Fed, sob o microfone, diz algo como: tomamos medidas decisivas para garantir a continuidade dos mercados financeiros e prevenir um contágio sistêmico adicional. Mas o que ele não diz é o que realmente importa. Que, de acordo com este protocolo de emergência, os ativos detidos, através de câmaras de compensação, custodiante e plataformas de corretagem já não lhe pertencem. Não porque alguém os tenha roubado, não por causa de um ataque informático, mas porque o sistema foi concebido para permitir isto. Nunca foi o proprietário legal desde o início. Era um reclamante beneficiário a deter um marcador de posição. E em caso de emergência, esse marcador de posição acabou de ser reatribuído. Ações empenhadas como garantia, obrigações realocadas para contrapartes, dinheiro convertido em créditos CBDC, programáveis, rastreáveis e com limitações sobre onde e como podem ser gastos. Não há votação, nem aviso, apenas uma declaração de que isso é necessário para preservar a ordem e proteger a integridade do sistema. E assim, o grande confisco deixa de ser uma teoria, torna-se nova realidade. Quando a maioria das pessoas perceber o que aconteceu, já estará feito. A sua riqueza não desapareceu, foi absorvida legalmente, estruturalmente e silenciosamente. Depois do confinamento, vem a reestruturação. O pânico desaparece surpreendentemente rápido. Não porque as pessoas estejam bem, mas porque não têm escolha.
Em poucos dias, o Tesouro, o Banco Central e algumas empresas privadas selecionadas apresentam a solução. Chamam-lhe Crédito Federal de Estabilidade. É uma moeda digital do Banco Central, uma CBDC, e é emitida automaticamente para cada cidadão. Não é dinheiro, não é $1 que você pode segurar. É um crédito programável ligado ao seu telemóvel, ao seu cartão de identificação e talvez ao seu perfil fiscal. No entanto, vem com limites, onde pode gastá-lo, a rapidez com que precisa de usar e para o que pode ser usado. Pode ser pausado, ajustado ou revogado. Na implementação, é promovido como uma tábua de salvação. Chega de incerteza financeira, chega de risco. O seu dinheiro está seguro porque agora faz parte do sistema. A mensagem é clara. Você não possuirá nada. Não se preocupe. Nós garantiremos que tenha o que precisa. Em breve, isto torna-se o novo normal. Indústrias inteiras reorganizam-se. As empresas de investimento deixam de aceitar depósitos diretos. Agora distribuem créditos de direito através de uma carteira digital nacional. Pequenas empresas solicitam algo chamado licença de alocação para receber rendimentos estruturados. E os bancos tradicionais foram incorporados em algo chamado Sistema Nacional de Gestão de Garantias. O mercado de ações ainda existe, só que já não pode participar da forma como fazia antes. A propriedade é agora limitada a instituições credenciadas, aquelas que se comprometeram a apoiar durante o colapso. O seu 401k foi convertido. A equidade da sua casa reindexada. Tudo parece estar ainda lá, mas o controlo, o acesso, tudo foi reescrito. Aqui está a parte que ninguém diz em voz alta. Não foi roubado. Foi retomado pelo sistema que sempre o possuíra. Só agora é que nós o percebemos. Esta é a nova economia, nem capitalista, nem socialista. Algo totalmente diferente. Uma onde a propriedade é um privilégio, não um direito. E para a maioria das pessoas, esse privilégio desapareceu. Eu sei o que você pode estar a pensar. Isto soa a ficção científica. Mas aqui está a verdade incômoda. Cada único mecanismo nessa história já existe. A mudança legal da propriedade para os direitos de uso, isso aconteceu há anos. A infraestrutura para CBDCs já está a ser testada por bancos centrais em mais de 100 países. Poderes de emergência para confiscar ou reatribuir garantias estão incorporados na lei financeira moderna. Só precisa de saber onde procurar. A confiança que depositamos no sistema, ela só dura até deixar de durar. Olha, não estou a dizer que a grande tomada se irá desenrolar exatamente assim, ou mesmo que vai acontecer, para ser honesto. Mas estou a dizer que o autor, David Webb, levantou algumas preocupações sérias. Preocupações que merecem ser levadas a sério. Ele não é um blogger, não é um youtuber. Ele é um veterano de Wall Street que viu o que está por detrás das cortinas. E o que ele está a descrever não é uma conspiração. É uma estrutura. Uma estrutura que só se torna perigosa quando surge a crise certa. Portanto, talvez a história seja ficção, mas os sistemas por trás dela, as leis, as brechas, as mudanças silenciosas na linguagem e no controlo, tudo isto é real. E se esses sistemas alguma vez fossem ativados num momento de crise, assistiríamos isto a acontecer, não possuirás nada e não será por escolha. Bem, podemos acreditar, mas também podemos não acreditar. Isto depende de nós. Nós vamos encerrar com uma oração.
Pai, muito obrigado por mais um momento. Obrigado porque tudo isto é profético. A tua palavra, o Espírito de profecia falou que nos últimos dias veríamos situações semelhantes. É tempo, Senhor, de tomarmos alguma ação em nossa vida. A primeira ação é correr aos teus pés. E outras ações virão de um relacionamento genuíno consigo, Senhor. Prepara-nos para o tempo do fim e, acima de tudo, para morar eternamente ao lado de um Deus Santo. Molde nosso caráter. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E até breve. Deus abençoe a todos.